Então, é o seguinte, o que aconteceu? Falando da classificação, vou falar só o top 10 porque é o que importa mesmo, depois a gente fala dos demais. Então assim, primeiro Pérez, segundo Verstappen, terceiro Alonso, quarto Russell, quinto Hamilton, sexto Sainz, sétimo Leclerc, oitavo Ocon, nono Gasly, décimo Magnussen. Beleza, vamos focar nos 4 primeiros. O que aconteceu? O Pérez foi lá, fez uma corrida lá dele e tal, tudo mais, mas vamos falar especificamente do Alonso. Você falou a classificação da corrida. É o resultado da corrida. Não, pensei que você falou da classificação do treino. Não, da classificação da corrida. Ah, tá, desculpa. Eu estou falando, não, tudo bem, mas é assim, então vou repetir, vou falar o resultado da corrida e não a classificação, tá? Então é o resultado da corrida. Mas assim, o que importa mesmo são os 4 primeiros aqui nessa história. E aí o que aconteceu? Na hora de fazer a formação do grid de largada, o Alonso fez a mesma burrada que o Ocon fez na última corrida e colocou o carro fora dos colchetes lá da largada. Isso aí é um outro assunto que a gente vai entrar rapidamente, né? Porque tinha carro fora, além dele também, só que aí ele só foi punido e tal, tudo bem, beleza. Alonso só uma coisinha, você falou fez burrada. Ele tem do Alonso, e assim, eu não estou falando de roubo, tá? Eu talvez acho que ele fez de propósito. Talvez ali ele passou, viu que um pouquinho mais pra esquerda tinha um pouco mais de gripe. Pode ser. E aí ele jogou o carro mais pro lado ali e pensou, não vai dar nada. Malandro ele né? Não tô falando que ele, tipo, ele pode ter se confundido, pode, tipo, jogar parado errado. Assim, você não tem prova sobre isso, mas se alguém te falar que foi, você não ficaria surpreso. Exatamente. Né? Então, tipo assim, às vezes ele fez de propósito. E assim, tudo bem, funcionou outra corrida e tal, mas aí o Ocon, eu não lembro se o Ocon acabou indo um pouquinho mais pra frente, né? A diferença foi essa. O Ocon não tava posicionado errado de lado, tava posicionado pra frente, que eu acho pior do que ele tá de lado, mas ao mesmo tempo. Porque de lado ele tá na mesma posição, tá tipo um pouquinho. Pode ser, ele tá numa área mais limpa da pista ali, ele tem um grip maior, de repente ele larga. E assim, às vezes é isso. Mas aí é conjectura. E assim, se o Alonso fez isso de propósito, eu acho mais legal, dou mais valor pra ele do que foi errado, porque o cara é visionário, assim, sabe? A malandragem tá na alma dele, né? A malandragem certa, isso daí. Uma coisa que eu achei curiosa, antes da gente entrar no assunto do Alonso, é que tava vendo lá, o pessoal falou, nossa, o Pérez largou mal, e se você olhar o tempo de reação do Pérez foi mais rápido que o do Alonso, no tempo de reação da largada. O que aconteceu, eu tenho uma meia teoria aí, é que assim, se você vê na saída, os dois saíram muito parecidos. Eu acho que o Alonso teve um pouquinho mais de gripe, sim, mas eu acho que tem um outro fator que eu não vi o pessoal comentando isso, e eu vou comentar mais por um ponto de visão meu, mas eu não tenho como provar isso. Eu acho que como o Pérez estava um pouquinho mais na frente na largada, ele teve que fazer uma freada antes do Alonso, porque o Alonso estava um pouquinho mais para trás. E aí, como ele estava um pouquinho mais para frente, ele não conseguiu atingir uma velocidade igual a que o Alonso conseguiu, porque esse pouquinho fez diferença. Então eu acho que nessa diferença foi quando ele conseguiu esticar um pouquinho mais, tipo assim, os dois frearam no mesmo ponto de frenagem. Só que o Pérez freou a 235 e o Alonso freou a 252. E aí eu acho que é nesses 20 por hora que ele conseguiu passar, fazer a primeira curva por dentro e assumir a liderança. Isso eu acho que foi um pouco disso, porque a reação do Pérez foi mais rápida do que a do Alonso, foi coisa de milésima. Aí depois mostrou aquele negócio de 0 a 200, o Alonso foi mais rápido. Exatamente, e quando eu vi isso eu pensei, cara, eu acho que tem a ver com a posição de largada. Como ele estava um pouco mais atrás e não tinha ninguém na frente dele, tipo, ele não estava em quarto ou terceiro, então ele teve espaço para poder abrir. Só que aí o Pérez podia ter colocado o carro no meio, né? Isso aí também, eu acho que o Pérez fez uma largada conservadora. Mas lembra que eu falei pra você antes que se o Alonso largar como geralmente larga e o Pérez largar como geralmente larga, primeira curva que acaba na frente do Alonso, não deu Com outra. certeza, não, eu tinha certeza disso, eu tinha certeza que isso, assim, eu tinha certeza, né, eu tinha todas as chances a esse favor, assim, concordo plenamente, né, e aí é isso, bom, beleza, acidentes à parte, o Alonso foi lá, ficou fora do colchete, tomou uma punição de 5 segundos, para poder ser cumprido lá no pit. E aí esses 5 segundos podia ser no final da corrida, tal, ele meio que tinha essa liberdade para fazer. Calhou que teve tem que ser no primeiro pit stop. Se ele não para mais, aí dá no final da corrida. Mas se ele for fazer um pit stop, tem que fazer no pit stop. Ou no primeiro, quer dizer, no próximo pit stop, depois da punição. E se não fez pit stop, é depois da corrida. Se ele cometer alguma coisa que foi dado 5 segundos lá na penúltima volta,
Aí é depois da corrida. Ah, entendi. Muito bom, muito bem apontado. Não sabia desse detalhe. Bom, beleza. Aí deu a sorte de ter um safety car, né? O Lance Stroll quebrou o carro num lugar que não precisava de safety car. Mas aí a FIA falou que não tinha acesso às câmeras. Isso eu acho que é fiazice mesmo. Achei Então, que foi já esquisito. começa a primeira FIA fazendo fiazice. Eu acho que aí começa. Mas tudo bem. O safety car até que foi legal. Tipo, não mudou nada. Vai, vamos ser sinceros. Safety car, virtual safety car não ia mudar em absolutamente nada. Não, ali, eles ajudou um pouco ajudou um pouquinho o Verstappen, mas... Ah, você acha que ele não ia terminar onde terminou? Exatamente, não. Ele chegou na volta, sei lá, 25 ali na segunda ele ia posição. sair na 30, sabe? Mudou assim, ele teve um pouquinho menos de trabalho. Mudou um total de 0 coisas na corrida. Eu vi gente reclamando, mas pra mim tanto faz. Se mudasse... Não, ele ia chegar lá no mesmo ano. Beleza, aproveitando o safety car, o Alonso foi lá oportunista e cumpriu os 5 segundos desse pit stop nos boxes, perfeito com safety car, ou seja, ele nem perder posição ele perdeu, porque como os carros estavam mais devagar, ele foi lá e cumpriu a punição, tudo certo, no safety car, sorte do Alonso, esperteza dele também, da equipe também, né? E beleza, pau na máquina, correu, volta, acabou, beleza. Pérez foi lá, ganhou, Verstappen em segundo, porque tinha o melhor carro, Alonso em terceiro, 100º pódio, todo mundo feliz e tal. Beleza. Umas 2 voltas antes da corrida acabar, aparece um rádio do Russell. O Russell falando assim, o engenheiro falando pro Russell. Ô Russell, acelera um pouquinho aí, tenta ficar menos de 5 segundos do Alonso, porque pode ser que pinte uma punição aí pro Alonso por irregularidade na punição que ele cumpriu da outra vez. Beleza, deu meio minuto e aí chegou um rádio pro Alonso. Alonso, ó, seguinte, estica aí, passa de 5 segundos porque pode ser que venha a punição aí. Beleza, os dois pau na máquina, correram. Alonso chegou com uma diferença de 5,1 segundos. Então mesmo que supostamente tivesse essa punição, ele estaria tranquilo, não perderia essa posição, né? Então a diferença foi de 5,1 segundos do Alonso pro Russell. Então Alonso em terceiro, Russell em quarto. Festa do pódio, festa do champanhe, que não é champanhe, tudo lindo, maravilhoso, parará, maravilha. Acabou o pódio, coisa de 5 minutos depois do pódio, o pessoal saiu e tudo mais, sai uma punição de 10 segundos para Fernando Alonso por uma irregularidade na hora de cumprir Eu acho que nem tinha acabado o pódio, porque Não, acabou porque quando o Russell descobriu, por uma coincidência, a Mariana Becker estava entrevistando o Russell lá no cercadinho. Exatamente, foi a Mariana Becker que contou pro Russell que ele era terceiro. Isso, aí ele descobriu que era terceiro, mas já tinha acabado a festa do... Ele até perguntou assim, então eu vou pro pódio, aí eu entendi que o pódio já estava rolando, assim, tava o pessoal lá, tava até a música lá, a Carmen de Bizet, aí foi, mas tudo bem, não importa a hora, tipo, ele não ia participar do pódio de qualquer jeito. Exato, e aí teve a entrevista, a Mariana Becker, muito oportunista ali, com sorte também, falou, você acabou de ganhar o terceiro lugar, legal, tal, e aí gerou uma comoção na rede social, o pessoal falando, FIA, safada, fogo na FIA desgraçada, começando ali. Acabou a paz e não sei o que, vocês querem tirar o troféu de nosso Dom Fernando, onde já se viu. Eu era um desses. Oi? Eu era um desses. Eu também. Mas aí eu fiquei putaço, eu falei, tiraram o negócio da Alonso, o que foi? Foi uma irregularidade no pit stop. Bom, contra fatos não argumentos, né? Eu falei, sacanagem ter feito isso, mas se regras são regras, então tudo bem, paciência, né? Não, eu vou ficar chateado, mas não tem o que fazer. Aí foi erro do pit stop. Só que aí começou a ter uma discussão sobre isso. Houve uma irregularidade no pit stop do Fernando Alonso, dizendo que o carro foi tocado enquanto estava cumprindo a punição. Semana passada aconteceu exatamente a mesma coisa com o Ocon. O mecânico tocou no carro enquanto estava cumprindo a punição, e havia-se uma ideia de que não podia encostar no carro de forma alguma enquanto estivesse cumprindo a punição. Beleza, certo? Errado. Porque aí o que acontece? Todo mundo falou, por que você demorou tanto o pessoal da FIA falando, inclusive o Alonso, né? 35 voltas pra você não sei o quê. Porque assim, essa cumprida de punição do Alonso foi por volta da volta 18, mais ou menos. E a corrida tem 50 voltas, então faltou mais umas 30 e poucas pra acabar. Beleza. E aí falou, por que vocês falaram só agora, depois do pódio? Como é que pode um negócio desse? Vocês ficaram 35 voltas sem fazer nada, agora que vocês vão fazer não sei o que lá. E aí beleza, o pessoal ficou revoltado, passou. 4 horas depois, saiu o resultado de que o Alonso foi despunido.
né? Ou seja, ele tinha punição, perdeu a punição e voltou a ser tipo, virou Down of Alonso, né? A ascensão do Alonso voltou novamente ali a sua terceira colocação. E aí, ninguém estava entendendo nada. Agora a gente vai conversar aqui, porque o Jonas acha que foi fiazice e eu acho que não, né? Porque, enfim, tem um assunto aí, mas eu queria ouvir do Jonas. Falei demais, eu queria entender o que você acha disso tudo. A gente tem até que o roteiro, que o Marcão coloca assim, que os comissários receberam um pedido de uma equipe que não foi divulgado para investigar a punição. Para mim, a Mercedes deve ter visto e falou. Eu acho que as fiazices são várias na coisa toda. A regra de encostar no carro é trabalhar no carro, encostar no carro não é trabalhar no carro. No caso do Ocon, realmente parece que começou antes o processo, tipo, tirar a roda e começou antes. Deixa eu só explicar esse negócio de encostar no carro e trabalhar no carro. Porque é o seguinte, na regra, existe... o pessoal foi ler a regra, né? Claro, aí o pessoal da Aston Martin ficou pé da vida e foi lá em cima dos comissários falando, você perdeu? Eu falei, não, vamos recorrer, vamos entender. E aí o que foi que aconteceu? Porque o pessoal não estava entendendo onde foi encostado. A câmera lenta pegou que enquanto estava na punição, o mecânico que segurava o macaco traseiro encostou o macaco no carro da Aston Martin, né? Ou seja, se não pode encostar, encostou, então a punição. Beleza, e aí a punição virou de 5 para 10 porque virou uma punição recorrente, né? Então as punições se acumulam. Beleza. Só que aí o pessoal da Aston Martin foi olhar a regra. E na regra não está dizendo, né, tá inclusive em inglês lá, todas nas letras mesmo, que o carro não pode ser tocado. O carro não pode ser trabalhado. Ou seja, o carro, enquanto está cumprindo punição, ninguém pode trabalhar no carro. Então não pode trocar pneu, não pode subir o macaco, não pode ajustar a asa, não pode fazer essas coisas, certo? Sim. Mas não está em nenhum momento falando touch, não está dizendo a palavra touch, está dizendo work. Então esse carro não pode ser trabalhado, né? Foi onde a Aston Martin entrou em contato lá com a FIA, nos juridiquês deles lá, e falando, olha, isso aqui tá aqui. E aí, pelo que eu vi no roteiro, parece que eles levaram outras 7 ou 8 exemplos de situações semelhantes onde a punição não foi aplicada. Aí a FIA foi lá e falou, tá bom, então não teve punição e voltou atrás, né? Aí pode seguir daí, Jonas. Então, aí eu já começo assim, são duas coisas. Primeiro, lógico, a Mercedes tem todo o direito de reclamar, ou qualquer equipe, tipo a Ferrari, qualquer uma, a Red Bull, tem o direito de reclamar se eles acham que viram uma coisa errada. É diferente, por exemplo, do jogo de futebol, que mesmo que depois fique se provado que não foi pênalti, o cara fala, olha, foi pênalti, não vai voltar. A Fórmula 1 ainda tem como voltar. Mas eu acho que a FIA tinha que instituir primeiro, acho que as fiazices são várias, um tempo para essa punição, para esse recurso, digamos assim. Tipo, não dá para a equipe, ao seu bel prazer, falar assim, ó, fizeram errado. Porque lógico que se a equipe sabe que a outra fez uma coisa errada, ela não vai falar na volta 29 de 50, vai falar na volta 49 de 50. Então, assim, você viu que tem um erro, você tem 10 minutos. Quer dizer, a não ser que seja muito no finalzinho, né? Aí não tem então. Mas no finalzinho aí não tem muito o que fazer, aí vai ser. Mas assim, você tem 10 minutos para apelar do negócio que aconteceu. Não tô chutando tempo, tá? Não tô delimitando. Mas 10 minutos eu acho um tempo bom. Se em 10 minutos ninguém falou nada, segue o jogo. Aí depois, vai querer entrar? Não pode. Tipo, você tinha o tempo, você viu. E porque assim, nesse caso, se realmente tivesse na regra tocar e o carro do Alonso foi efetivamente tocado, eu acho muito injusto que só deram uma volta para ele descontar. Porque em uma volta o Alonso descontou o tempo necessário. Para mim, se o Alonso, falam isso 10 voltas antes, o Alonso chegava uns 30 segundos na frente do Russell. Eu acho que a Aston Martin estava boa assim. Então, Só que aí o que aconteceu foi o seguinte, isso só aconteceu porque a Mercedes foi malandra em fazer essa denúncia faltando uma volta, justamente para não dar tempo do Alonso esticar, porque provavelmente ele saberia que esticar, que não seja 30, mas que fosse 8, 9 segundos. Exato. Então por isso que eu falo assim, a primeira fiazice é resolver a regra, ou colocar lá, ou tocar, ou deixar eu trabalhar, e aí você pode tocar, se for poder encostar no carro, realmente, se encostar no carro, pra mim não muda nada ali no procedimento. Um cara não vai ficar com a mão encostada na roda ali porque tá quente. Sei lá, se o piloto tá com a viseira suja, não pode encostar na viseira do piloto, sabe? É umas coisinhas assim. Então, primeira coisa, regra limpa, regra clara, como diria o Arnaldo César Coelho. Segunda coisa, estabelecer um limite para protesto, porque realmente não dá para a equipe ser, igual você falou, ser sacana e colocar o protesto na última volta.
porque aí o outro não tem a chance de se defender, e aí acontece tudo que aconteceu, aí o resultado vai e volta. Isso são as duas coisas principais. E terceiro, velho, eu acho que eles tinham que ter, sei lá, como eu posso explicar, ter mais velocidade nessas decisões, cara, ter mais, os caras têm 15 mil câmeras, porque a Mercedes precisou ver, sabe? Porque não, mas aí... precisou denunciar, sabe? Já deu problema no esquema do Stroll lá. Eu acho que tem que ter um olhar melhor. E como é que demora? Aí ficaram falando que agora tem um VAR da Fórmula 1, né? De uns anos pra cá tem um VAR da Fórmula 1. Foi lá pra Genebra. Que fica em Genebra. Caraca, velho, como é que demora 50 anos não, mas sei lá. Tudo bem que a Mercedes... Mas parece, do jeito que os caras falam, parece que tá longe, parece que não tem comunicação. Não, mas aí... Demora pra chegar o negócio, cara. Manda um WhatsApp pro cara lá em Genebra, velho. Cara, tipo... Ouve aí. Sei lá, a gente tá comentando. Tem o Yuri que apresenta aqui com a gente, tá no Canadá. O negócio que chega automático pra ir no Canadá, velho. Canadá daqui do São Paulo é mais longe do que a Arábia da Suíça, sabe? Então, tipo, pô, eu fico abismado. Essas coisas que me irritam um pouco. A gente tá aqui falando da FIA. Tudo bem, a Mercedes fez a parte dela lá, porque, né, como eu falei, não tem a regra. Eu também, se eu fosse da Mercedes, eu teria até esperado mais. Eu não teria feito na penúltima volta. Abriu a última volta, eu teria falado, sabe? Então, eu acho que essas coisas que me incomodam muito, sabe? As regras, sempre a equipe vai tentar burlar a regra. Tem regra de aerodinâmica, tem regra de motor e tal. Aquilo, se não tá na regra, tá valendo, né? Essas daí de motor, quando envolve o carro, ou coisas, melhorias que você faz no carro, eu acho até legal quando o cara acha, tipo, como foi o difusor duplo, como era, sei lá, o turbo, quando colocaram, aquele carro turbina da Brabham lá, do Nick Lauda. Isso tudo eu acho legal. Mas regra de esportiva, digamos assim, tem que ser claro. Eu acho que alguém tem que sentar, alguém lá da FIA, algum desses milhares de diretores que eles contrataram para ficar no lugar do Michael Masi, tem que sentar e olhar regra por regra e falar, cara, o que podem fazer nessa regra e adaptar, sabe? A gente vive num mundo muito rápido, tá tudo acontecendo muito rápido, as pessoas pegam cada detalhe, sabe? Isso tudo que me incomoda. Eu achei que a FIA fez piazice. E vamos ver, daqui a 2 corridas a gente vai estar falando da FIA de novo. Cara, dessa vez eu não vou concordar e vou defender a FIA aqui nessa questão. Bom, eu já fiz regra de campeonato, cara. É muito difícil você literalmente traçar todas as possibilidades. Sempre vai ter alguém querendo colocar uma brecha. Tanto é que isso, sei lá, se aconteceu 5 vezes nos últimos 20 anos, eu acho que é muito, sabe? Não deve ter acontecido mais do que isso, porque eu acompanho e não lembro disso ter acontecido. Agora sim, o que aconteceu? Chegou lá, tava na regra, isso nunca aconteceu, ninguém vai pensar. Quando que você descobre que você tem que escrever algo com esse nível de detalhamento? Quando alguém vai lá e fura a regra, não tem um jeito. Então, por mais que você faz a regra perfeita, você olha, cara, tá perfeito, não tem nada. Vai ter um espírito de porco que vai achar um furo na regra e na semana seguinte o pessoal vai ter que burlar. Então, vai ter que consertar isso, deixar mais específico esse detalhe, né? Então, assim, tipo, essa é a primeira parte. Segunda parte, a Mercedes foi malandra, jogou dentro da regra, colocou faltando 2 voltas, e aí foi muito rápido, porque assim, quando foi feito tem a linha do tempo, é assim, quando foi cumprido o pit stop lá o pênalti do Alonso, né, 5 minutos depois, a FIA olhou e falou, o pit stop está correto, né, então ela confirmou o pit stop, só que as equipes podem recorrer. Aí eles falaram que uma equipe que não foi revelada, que a gente sabe que a Mercedes protestou quanto a isso, só que faltava 2 voltas. Quando viu, já o pessoal lá, a equipe já estava com cerimônia, com não sei o que, e bota essa linha lá com as telas, o pessoal do artista estava não sei o que, o evento já estava mudando, os garagistas já estavam colocando os carros para voltar pro avião, sabe? Tava naquela bagunça. E aí eles tiveram pouquíssimo tempo para olhar e colocaram a revisão, e eles olharam assim, olha, esse aqui encostou. Eles olharam de novo assim, é verdade, então vamos colocar a punição. Aí tem uma outra sacanagem que a Mercedes disse, lá nas conversas, falando que existia um acordo de cavalheiros ali entre as equipes, falando que tocar no carro significava trabalhar no carro, né? A Aston Martin falou assim, eu nunca concordei com isso, eu nunca disse isso, não sei de onde vocês estão tirando. Levou as provas e voltou atrás. Então o que eu acho que foi? A Mercedes foi malandra de querer usar desse tempo curto para poder fazer as bananadas dele, né? E deu certo. Dizer que não deu certo é mentira, sabe? Deu certo, funcionou. Por pouco tempo, porque a Aston Martin tem bons advogados e foi lá e provou que... Lawrence Stroll pagar uma equipe jurídica. Exatamente. Pô, o cara tem uma mas equipe... Mas nesse caso, posso falar outro erro, então, da FIA?
Deixa eu só concluir. Aí, assim, eu não acho que nesse caso, nessa situação, eu acho que a FIA virou refém dos próprios clientes, por assim dizer. Porque, assim, tipo, eles colocaram numa fogueira ali, sabe? Sabe quando você tem duas pessoas e, tipo, eles perguntam, e aí, o que você acha? Eu falo, puta, não sei, mano, se vira aí. Mas aí eles tinham que decidir. Porque, assim, foi pouco tempo, foi pouco várias coisas que não tinha o que fazer. Então, eles falaram, tem isso, usou como argumento, tá bom, punição. Aí o outro foi lá e dispuniu. Foi lá, mostrou o argumento, tá bom, e dispuniu. Então eu acho que nessa específica situação, a FIA foi vendida. A FIA ela ficou vendida na situação. Então eu não ponho culpa nela, eu acho que dessa vez eles fizeram certinho. E eu acho que a justiça foi feita, sabe? É esse que é o mais importante. Porque assim, eu acho que foi feito. Eu acho que se a equipe quisesse fazer um protesto agora, eu não sei se pode, né? Mas meio que pode, sabe? Aí vai lá, revisa, não sei o que e tal, não sei o que aconteceu. Mas assim, tipo, acabou, foi feito justiça. 4 horas depois também não é tanto assim, sabe? Foi muito pra eles que ficar até as 3 da manhã trabalhando. Mas assim, a justiça foi feita, eu acho que a FIA acertou e dessa vez eu acho que ela não tem culpa, não. Eu só vou, pra terminar, eu acho que antes então deles anunciarem uma punição ou não, tem que ouvir os dois lados. A não ser que seja alguma coisa incrivelmente clara. Tipo, acho que a do Ocon foi muito clara. Assim, mas eu acho que não tinha nem como eles ouvirem o lado da Aston Martin, porque a Aston Martin estava no pódio, comemorando com as equipes. Eles já tinham a vitória. Pra mim espera então. Já que é pra sair 4 horas depois, eles esperarem 10 minutos pra depois, tá sob júdice. Aí eu concordo. Não, aí eu concordo. Nisso sim eu concordo. Eu acho que foi... tipo, no desespero, eu acho que eles nesse desespero de querer ser o mais rápido possível transparente, porque assim, a gente vivia reclamando o ano passado, também não dá pra agradar, né? Porque assim, a gente nunca tá contente com nada, né? Porque quando demorou 2 semanas pra não sei o quê, precisa ser mais rápido. Quando é mais rápido, é porque foi rápido demais. Mas tem o meio termo, cara. Mas precisa ser em 2 segundos, não precisa ser em 2 semanas. Eu sei, mas o meio termo pra se achar precisa acontecer essas coisas. Então eles já perceberam que demorar demais não pode e esse tempo é rápido então isso vai acontecer, todo mundo, sabe? Tipo, eles são... Querendo ou não, as regras ainda são feitas por por pessoas, sabe? O chat GPT não tá fazendo a regra da Fórmula 1 ainda. O que eu acho que nesses casos, eu acho que muita gente reclama e eu meio concordo, é assim. Porque imagina, você tá... Qualquer evento, qualquer esporte, qualquer premiação. Sim. Vamos mudar a Fórmula 1 para o Oscar que rolou esses dias, né? Imagina se, igual rolou uns anos atrás, anuncia um filme errado. Eles já consertaram na hora. Mas imagina, né? Tem toda a transmissão. Aí anunciou o vencedor desse ano, em vez de ser o Batman, é o Superman. Uhum. O Batman é o Superman. Aí imagina, depois de 2 horas, vierem na televisão e falarem assim, não, porra, quem ganhou foi o Batman mesmo, a gente viu errado. Eu acho que na Fórmula... só um corte. No mesmo ano aconteceu o Miss Universo, né? Foi o ano anterior, aconteceu a mesma coisa. E a mesma coisa eu acho que eles estão querendo fechar para transmissão, principalmente lá fora, que a transmissão mesmo, a da Band é mais compridinha, depois ainda fica um pouco lá, mas a lá de fora, principalmente da Inglaterra e da Itália, se não me engano, o negócio começa umas 2 horas antes e acaba umas 2 horas depois. É tipo pós-jogo que tem nos programas de TV aqui, sabe? Ficam horas e horas falando sobre o assunto. É tipo 6 horas de transmissão fora do... Então eles querem, enquanto o povo tá lá vendo, o povo tem essa informação. Então eu achei que foi... A presta não dá certo e você fazer muito demorado não dá certo. Cara, eu achei que foi coerente, eu acho que foi super legal a FIA ter divulgado os horários que aconteceu, meio que pra falar, galera, tá aqui o bagulho, não foi minha culpa. Olha só o que aconteceu. Aconteceu tal coisa, eu disse que tava certo, aí alguém foi lá, recorreu, eu ouvi o que eles disseram, e teve essa mudança. Pô, eu achei que eles foram super transparentes, eu gostei da atitude, eu acho que no final foi uma atitude acertada. Sabe assim, tem ajustes pra fazer, mas não houve erros. O que houve pra mim foi... 73 anos não é pra ter mais esse tipo de ajuste. Cara, mas as regras mudam e essas... Até, sei lá... Até não muito tempo atrás, já faz um pouco, mas assim, até não muito tempo atrás, esse tipo de punição de 5 segundos não existia. Sabe, sei lá, até há 30 anos, 20 anos atrás, as punições eram, tipo, sempre o stop and go, que tomava um tempão, ou drive-thru. Agora sim, tipo, nos últimos, sei lá, 15, 20 anos, colocaram punição de 5 segundos, 10 segundos, punição depois da corrida, acrescenta no tempo. Essas regras mudam, sabe? Embora tenha sido uma regra já uma regra consolidada, esse tipo de
como é que fala? De reclamação de uma equipe faltando 2 voltas e ainda deliberada, porque não é que como se o Alonso tivesse cumprido a punição na volta 47 de 50, não, ele cumpriu na volta 18 e a Mercedes só reclamou. Agora, uma coisa que eu acho que tem que acontecer, que na minha visão eu acho que é importante, é assim, tudo no final desencadeou por conta do mau posicionamento do Alonso, certo? Eu só acho que tem que ser o seguinte, no caso do mau posicionamento do Alonso, claramente ele não tinha vantagem, supostamente ele não tinha vantagem com o Pérez, porque não é que ele passou do colchete, ele estava do lado, né? Então eu acho que esse tipo de punição podia ser mais branda. Eu acho que assim, as punições onde tem vantagem competitiva imediata, sabe? Cortou um caminho, trocou a roda antes da punição, esse tipo de coisa, eu acho que punição esportiva, punição de vantagem esportiva tem que ser cumprida com punição esportiva, né? Então, erro esportivo com punição esportiva. Então, ganhou vantagem de 1 segundo, toma 5 segundos de punição. Nesse caso do Alonso, podia ser assim, 1 ponto na carteira e sei lá, 5 mil euros, sabe? Porque ele não teve vantagem lá, foi um erro, foi do mesmo jeito que se ele tivesse, sei lá, tocado na asa lá, igual o Verstappen tocou na asa do Hamilton e teve uma multa lá pra pagar. Aí sim, eu acho que é algum tipo de coisa que a gente poderia pensar. Bom, a gente vai ter que concordar e discordar. Exatamente. Eu concordo que discordo de você. Não, eu acho que o seu ponto não tá. Eu acho que o seu ponto não tá errado, mas eu acho que eu tô certo. Ai, caramba. Normal.